Olá, queridos irmãos, graça e paz. Dia 26. A igreja madura serve o seu estado. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 8 diz: Com efeito, vos tornastes imitadores de nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Já vimos como essa igreja, a igreja de Tessalônica, começou e teve uma conversão tremenda, mas não ficou somente nisso. Ela cresceu em maturidade espiritual. A igreja evangélica brasileira tem crescido bastante, mas quando analisamos o seu trabalho e influência, verificamos que a maioria dos cristãos não tem maturidade espiritual. É temerário julgar a falta de maturidade de alguém, mas a maturidade é vista pelos resultados na vida dos crentes e no trabalho das igrejas. Eis aqui algumas qualidades da igreja de Tessalônica que demonstravam a sua maturidade e que nos serve também para avaliarmos a nossa maturidade e a maturidade da nossa igreja. Em primeiro lugar, eles imitavam o Senhor Jesus, conforme a gente olha aqui no verso 6. A igreja de Tessalônica imitava o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus quer que sejamos como Cristo. Ele é o nosso modelo por excelência. Infelizmente, há muitos cristãos que estão imitando pessoas do mundo, quando deveriam imitar a vida e os procedimentos de Cristo. A Bíblia nos ensina que devemos crescer e chegar à medida da plenitude de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em segundo lugar, imitavam o apóstolo Paulo. Eles imitavam a Cristo, mas também ao seu líder. O apóstolo Paulo vivia uma vida tão santa, comprometida e coerente com o Evangelho, que ele mesmo diz: sede meus imitadores, como eu sou também de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Imagine se todos os cristãos decidissem imitar a Cristo e o apóstolo Paulo em seu esforço de ser como Jesus Cristo. Com certeza, teríamos um avivamento espiritual sem precedentes na história da igreja. Em terceiro lugar, tinham alegria no meio do sofrimento. O versículo diz que, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. A alegria no meio do sofrimento é prova de maturidade. O cristão maduro sabe que Deus sempre tem propósitos na nossa vida quando permite sofrimentos, lutas e dificuldades. Essa igreja aprendeu que Deus é o oleiro e nós somos o barro, e que Ele está nos moldando para chegarmos à estatura da plenitude de Cristo. A maturidade em Cristo é um processo constante. Ninguém pode dizer que já alcançou essa maturidade, mas devemos, como Paulo, prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, conforme Filipenses capítulo 3, verso 14. Uma igreja que imita Cristo, que segue o exemplo de um homem como o apóstolo Paulo, com certeza fará uma grande obra para Deus. Ore agora por você, motivos de oração pessoal. Em primeiro lugar, peça a Deus que o ajude a ser como Cristo. Em segundo lugar, ore pedindo ao Espírito Santo que o ajude a crescer em maturidade espiritual. Em terceiro lugar, ore, peça a Deus um líder espiritual maduro que o ajude em seu crescimento. Agora, motivos de intercessão, ore pelos outros. Em primeiro lugar, ore por sua igreja, para que cada membro tenha maturidade espiritual. Em segundo lugar, ore por seu pastor e pelos líderes da sua igreja, para que sejam maduros e ajudem a igreja no seu crescimento espiritual. Em terceiro lugar, ore para que os cristãos do seu estado tenham fome e sede da palavra de Deus. E o versículo para memorizar, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8, que diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos a necessidade de acrescentar coisa alguma. Amém. Ficamos por aqui. Deus abençoe e até mais.